precisa ser desmistificada também, não sei se essa é a palavra certa, mas muita gente eu percebi que discorda, pastora, que existe processo de libertação. Pessoas que por falta de conhecimento, por falta de estudo, sei lá, não estuda direito a Bíblia, não entende que a libertação não é uma palavra mágica, não é um abracadabra que você chega ali e fala, sai e saiu. O nome de Jesus é poderoso para libertar, para curar, mas não acredita nesse processo de libertação. O que a pastora poderia falar para reforçar isso, para que as pessoas pelo menos entendessem um pouco que não é bem assim, que a libertação é uma coisa mais complicada, é uma coisa mais difícil? Como é que é? Então vamos lá. Eu acredito sim no processo de libertação, tá bom? Até porque nós temos um exemplo bíblico fantástico acerca disso, que é o próprio Moisés. Quando Moisés ele desce lá no Egito, por comando de Deus, ele desce ali e tem todo um processo para arrancar o povo de Israel do Egito e encaminhar para a terra prometida. Por quê? Quando ele chega ali, ele chega com uma mensagem de Deus para o povo de Deus. Primeiro, uns acreditaram, outros não. Segundo, aquele que governava o povo, que era Faraó, que ele via que o povo era muito forte, era um povo muito guerreiro, ele não queria jamais soltar aquele povo fazia ele prosperar, entendeu? Então, ele não queria liberar aquele povo. Aonde, olha outro processo, aonde veio as pragas, Moisés anunciou, se não libertar vai acontecer isso, não acreditou? Aconteceu. E foi, teve todo um processo. Quando ele arranca o povo de Israel do Egito, e ele está encaminhando já para o deserto, que Deus diz assim para ele, não vai para esse caminho aqui não, porque aqui vai ter uma guerra ali na frente, vai pelo caminho do deserto, porque lá eu vou me manifestar. Deus tinha esse interesse de manifestar a sua glória para o povo, justamente para tirar essas crenças que eles traziam lá do Egito, tá? Só que chega diante, na metade do caminho ali, né, que o texto diz ali que tinha um mar na frente, e Faraó se arrependeu e veio atrás do povo de Israel, né? Naquele momento ali, Moisés não sabia o que fazer, como a gente citou agora há pouco. Olha a mentalidade do povo. Naquele momento o pessoal começou já a ficar bravo. E naquele momento de opressão, olha só, eles mesmo sabendo que tudo que Deus havia feito das pragas, tudo para tirar eles de lá, eles começaram a sentir saudade. Nós vamos morrer aqui. Começaram a olhar para trás. E Moisés fica desesperado naquela ocasião. Percebe só que com tudo que Deus fez, só porque eles estavam diante de uma dificuldade, eles já não estavam mais acreditando em que o Deus que tirou eles do Egito, que mandou todas aquelas pragas, ia tirar eles de novo daquela situação. Você percebe que a nossa mente, se a gente não se libertar do nosso passado, quando tiver uma situação difícil, você vai ser levado de novo para esse lugar de frustração. Você está entendendo, William? Então existe sim processos sim de libertação. Pega uma pessoa que é alcoólatra. Ela vem para a igreja hoje, batizou, tal, não quer dizer que você está liberto, meu irmão. Você pode batizar, fazer discipulado, se daqui uma semana depois do teu batismo, você passar na frente de um boteco, um camarada pegar um copo de cerveja bem gelado, e aquele calor igual aqui de Foz do Iguaçu, 40 graus, 45 graus, e falar assim para você, toma um gole. Existe uma probabilidade muito grande de você olhar para aquilo lá, ó, a boca salivar e você vai lá e já toma um gole da cachaça. Pronto. Você tá entendendo? A mesma coisa. Eu lembro quando a minha mãe, ela começou o processo dela de saída do cigarro. Meu Deus do céu. O testemunho dela é forte. Fumava 4 carteiras de cigarro por dia. Aí, de repente, ela faz um propósito, não quero mais, tal. 2 dias depois, ninguém aguentava a mulher dentro de casa. Ela só faltava pegar um pelo pescoço. De tanta vontade de fumar. A boca dela espumava aqui, ó. William, de vontade. Até você programar a sua mente que você não quer mais aquilo. Demora. E enquanto você não faz isso, o diabo vai ter legalidade. Por que você vê hoje? Eu atendi faz acho que uns 2 ou 3 meses. Um missionário brasileiro que cuidava de uma igreja no Paraguai. Há muitos anos atrás, quando ele era jovem, ele foi escravizado pelas drogas.
Ele aceitou a Jesus e se lançou na obra de Deus e tal, e começou a fazer a obra, casou, tinha família, tudo. Quando ele estava uma benção na igreja, o ministério jogou ele para o Paraguai, mandou ele lá para o Paraguai. Ficou lá, o que acontece? O ministério abandona ele lá. Abandona. Nunca mais dá notícia e tal, e tal, e tal. Esse rapaz começa a sofrer. Sofrer com a família, sofrer. O que aconteceu? No momento da decepção muito grande, daquela ansiedade, aquela coisa, caiu nas drogas de novo. Quando chegou aqui para nós, aqui, o cara pedindo socorro. O cara desesperado. Entendeu? Então, existe um processo. Por isso que é importante você olhar sempre para o seu coração. Buscar ajuda se tem coisas que te governam e você não tem controle. É importante você buscar ajuda. É importante você buscar a libertação. Para que quando você estiver no seu melhor momento da sua vida, o diabo não faça isso aqui, ó, com você. Que é o que a gente vê muito por aí. Te joga de novo para baixo, né? Agora que a gente entende a questão do processo, pastor Jonas, existe um problema pontual que muitas vezes ele não é tão abordado pela igreja, que é o problema do perdão. Existe muita gente que tá tudo ok. Tá tudo ok no casamento, tá estudando a Bíblia, tá lendo, tá uma bênção, jejua, ora, só que não consegue perdoar. E eu puxei esse assunto porque existe aqui um assunto específico de um processo de libertação que não acontecia pela falta de perdão. E eu queria que o pastor falasse pra gente sobre isso. Antes de entrar nesse assunto, complementando o que a pastora Dani estava comentando, eu fui visitar uma moça com a minha esposa e ela era nossa ovelha, aceitou Jesus e ela precisou de um processo de libertação. Ela estava sofrendo muito todos os cultos. Ela manifestava sobre ela. Todos os cultos, falando, não está certo isso. Ela é nossa ovelha, nós estamos cuidando, o que está acontecendo? Vamos fazer um acompanhamento. Aí chegamos na casa dela, falei, alguma coisa está errada aqui. Não está certo, todos os cultos está acontecendo isso. Uma glória de Deus desce e se manifesta. Aí, falei, o que está Deus? Daí começamos a orar naquela casa e Deus começou a estar escondendo algo, mas não me falou o que era. Ela falou, você está escondendo algo aqui dentro. O que está acontecendo? Eu falei, não estou escondendo. Eu falei assim, está escondendo. Está escondendo. Eu falei assim, se você não liberar, você não vai ser liberta. Daí ela se assustou. Daí ela começou a chorar. Chorar muito. Falou, não, é que o meu pai faz anos que morreu e eu tenho as peças de roupa dele que eu tenho como um amuleto. Sempre quando eu preciso, eu pego essas peças de roupa e choro e parece que as coisas acontecem. Mas claro que não acontecia. Então eu falei assim, você tem que me dar essas peças de roupa, eu vou pegar ela e vou desfazer ou queimar, e nós vamos fazer um processo de libertação, vamos fazer uma oração e você vai ser liberto. Amém, pastor, eu preciso, eu quero. Me passou, falei, fizemos uma oração, desapegou daquilo, falei, eu posso? Pode, pastor, pode levar. Levei, oramos, deu 4 ou 5 cultos, de novo. Falei, misericórdia. De novo, no outro dia, chegamos na casa dela, chegamos lá com 2 obreiros, falei, tem mais alguma coisa? Não tem, pastor. Falei, tem mais alguma coisa. Está contigo. Se você quiser ser liberta, você vai precisar renunciar. E ela falou assim, ela chorou, começou a chorar, falei, conta, tem o cap do meu pai que eu não te dei, pastor. Um cap que ele mais amava, que era o que ele mais amava, que ele usava todos os dias. E ela chorando muito nos entregou. Falei, não adianta você me entregar, você tem que abrir o coração, você tem que aceitar. Falou assim, pastor, estou dando de coração, toma, desfaz isso. Aí nós fizemos outra oração e a partir daquele dia ela foi liberta, se tornou uma benção, até hoje, né? É uma benção. E essa questão do perdão, né? Eu estava na igreja, como digo, eu estava orando e nós estávamos acompanhando uma família e uma mulher que hoje, também, nossa ovelha na igreja, nós começamos a trabalhar, orar com ela, e ela tinha essa falta de perdão dentro da sua família, com seus pais, e não liberava. Ela tinha uma mágoa tão grande, pastor, tão grande, que ela não queria liberar o perdão. Ela fala, não sou eu que estou errada. E nós começamos a trabalhar nesse sentido e visitar a casa, e todos os cultos se manifestavam.
Só que teve um culto que foi tão forte, eu estava ministrando, estava no altar, e se manifestou, né? Os obreiros, mais de 8 homens seguraram, e ela derrubou os 8. Tinha uns 120, 130 quilos por aí, irmã, né? Por base mais ou menos. 8 homens grandes não conseguiam segurar ela. E tentava repreender, e nada, o Espírito Santo falou assim, é mais de uma legião. Ou seja, mais de 7.000 demônios. Eu falei, meu Deus. E eu comecei a interceder no altar. Deus falou, desce lá agora e abraça ela. E esse demônio vai cair por terra. Eu falei, Deus, mas como? Se eu abraçar, o demônio vai... Abraça, porque geralmente nós não abraçamos para expulsar demônios. É a mão na cabeça e ele falou, abraça. Para mim foi uma experiência. E quando Deus começou a falar comigo, tem uma cadeira muito pesada, né, na igreja, muito pesada, né, de ferro. Ela deu um tapa nessa cadeira e voou mais ou menos uns 14 metros tinha. Voou, parecia um papel. Voou parecendo um papel e bateu na porta da igreja. E o povo começou a correr para fora. E daí ficou só alguns ombreiros e aquela mulher. E ela bateu com a ponta do dedo. Mais impressionante, com a ponta, e aquela cadeira voou longe. Eu falei, meu Deus. E Deus falou, agora vai abraçar ela. Daí eu cheguei, abracei e falei, em nome de Jesus, agora, em nome de Jesus. Quando eu gritei o nome de Jesus, ela, que nem um papel, também caiu no chão. Muito leve. E caiu no chão e ficou, os irmãos olhou assim, espantado, começou a olhar assim. Daí eu falei, agora, em nome de Jesus, você não tem poder. Legião, e comecei a repreender. E caiu. Quando eu abracei ela, alguns irmãos ficam espantados porque eu abracei. E quando eu abracei, ela caiu. É aquela minha esposa junto comigo, né? A minha esposa junto comigo, me acompanhando em tudo. Não abracei de lado, minha esposa junto comigo. Abraçou, caiu. Daí, uma ovelha que estava do lado, Franciele, que congrega comigo até hoje, falou assim, quando eu cheguei, ela falou assim, agora eu quero ver o pastor. Tipo, na mente dela, agora eu quero ver o pastor orar para essa mulher. A Franciele congrega comigo até hoje. E ela pensou isso, e eu cheguei lá e debaixo da autoridade de Deus, né, na graça de Deus, ele caiu e aquele demônio saiu, para você ver. Todo mundo intercedendo, uma pessoa dizendo, agora eu quero ver Deus usar o pastor, você vai sair mesmo, aquela, né? E ela falou, pastor, eu quero pedir perdão, porque eu pensei isso na hora e eu vi quanto Deus te usou. Eu falei, sim, se não for Deus, não somos nada. É só o poder de Deus que pode fazer hoje. E nós fizemos esse processo de libertação. Com ela, acompanhamos a família. E começamos. Ela liberou perdão, pastor. Ela liberou perdão. Hoje ela é uma benção, inclusive é obreira da casa do Senhor. Trabalha na casa do Senhor. Deus fez uma obra muito grande lá. Lindo. Foi poderoso que Deus fez. Inclusive, pastor, eu estava num culto, só para nós complementar, eu estava num culto e nesse culto eu comecei a orar, a ministrar, na pregação, né? Trazendo uma palavra, pregação, na hora da pregação. Quando eu estava ministrando na palavra, a mulher se manifestou e vomitou, né? Ou seja, não precisou lá gritar ou pôr a mão na hora da ministração da palavra. Por isso que a palavra é muito importante. Tem pessoas que vão ao banheiro, tomar água e perdem o foco, né, da palavra. Porque a palavra é libertadora, né? A palavra é libertadora. E na hora da palavra essa mulher foi liberta. Ela vomitou algo verde e grande no chão. Entende? Muito grande. Eu não sei o que era, só que era uma enfermidade que ela vomitou no chão, né? E o cheiro era muito forte. E os obreiros, né, vieram ali, né, todos preparados, vieram limpar e arrancar aquele algo verde. E ela caiu no chão, dormiu por alguns minutos. E quando ela levantou, perguntou o que aconteceu, tal. A gente conversou com ela, oramos por ela e ela foi curada. Foi algo profundo, assim, no meio da administração da palavra.